Fala pessoal, e aí, tudo bem? Bom dia. Então, o clima no Fluminense ferveu de vez, né? A proposta da SAF, diretoria que quer mais grana na mão, torcida que está marcando protesto nas Laranjeiras, e o time tem que reagir acima de tudo, né? Então, assim, a gente vai organizar isso aqui tudo e entender melhor o que está acontecendo lá no nosso Fluminense. Mas antes, se inscreve aqui, deixa seu like e comenta um pouquinho sobre a SAF, tá? Vamos falar sobre SAF. 800 milhões. Então, a primeira proposta da SAF foi de 500 milhões, né, de aporte inicial, sendo que 250 milhões na assinatura e mais de 250 milhões em 2 anos. E aí teve alguns pacotes divulgados, que chega até 6,4 bilhões em 10 anos, mas que isso não era um compromisso e uma projeção de gasto, e não, na verdade, um dinheiro entrando na nossa mão, né? Na nossa mão, não, no Fluminense. Isso meio que deixou meio que a gente desanimado, porque assim, o cara ia pagar somente 250 milhões, e aí dos outros 250 milhões seria só em 2 anos, e se o Fluminense, e se ele não conseguisse juntar esses 6,4 bilhões em 10 anos, que daria mais ou menos 500 milhões ao ano, ou seja, o valor que o Fluminense já arrecada anualmente, ele ia chegar e, não, e a galera que está lá, os empresários que estavam lá, não ia receber o valor, não ia receber os dividendos, né, desse aporte de 250 milhões. Eu acho que era uma zoeira com a torcida do Fluminense. Mas beleza. Ontem a gente teve uma novidade sobre isso. Alguns meses atrás, o Fluminense tinha separado 100 milhões de reais para tentar diminuir a dívida do clube para tentar aumentar esse valor do aporte. Só que aí ontem a diretoria estava conversando para tentar subir. Em vez de pagar 500 milhões no aporte inicial, eles pagariam 800 milhões, com cerca de 60 milhões, 60% na verdade, pagos à vista, o que colocaria mais dinheiro em caixa imediato. Mas aí, comenta aí, na sua visão, esses 300 milhões a mais vai mudar o cenário? Porque na minha visão, eu acho que não resolve nesse primeiro momento. Se a gente parar um pouquinho para raciocinar lá a SAF do Botafogo e a do Vasco, como aconteceu, e ver que uma equipe de empresários, né, vai bancar, vai botar 500 milhões lá no Fluminense e achar que isso vai resolver de imediato e contar com o próprio dinheiro do clube para falar que vai ter um aporte de 6,4 bilhões de reais. Acho que isso não tá colando muito não, né? Mas beleza. E aí a dúvida, né? Essa garantia para mim são garantias fracas que realmente investir 6,4 punições e punição branda, né? Se o fundo não cumprir a promessa, não vai acontecer nada. Eles só vão deixar de receber os dividendos. E aí o risco do clube ser continuar, na minha visão, o Fluminense vai continuar sem conseguir competir com o Flamengo e Palmeiras, mesmo com a SAF. Os aportes que a SAF vão dar agora, inicialmente, com 60% lá de iniciais dos 800 milhões, acho que não vai funcionar. Se você colocar em panos quentes, seriam mais ou menos uns 500 milhões, 400 milhões à vista ali. Talvez não valesse tanto a pena, né? E aí também vem a outra parte, né? Questão de governança, né? Quem vai comandar a SAF? Qual vai ser o papel dos conselheiros, né? Quais são as possibilidades de figuras contestadas ganharem ainda mais poder? Um exemplo é o Mário Bittencourt, né? A pessoa que ofereceu lá a proposta da SAF, ela colocou como se o Mário Bittencourt fosse um dos diretores lá, que comandasse. Então, assim, fica complicado, ainda mais depois das últimas situações, e vendo que o Mário ele não tem essa competência toda para lidar com o Fluminense. Claro, ele evoluiu muito, já conseguiu evoluir muito depois do Pedro Abad, né? Quando é assim que ele entrou, o Fluminense evoluiu de lá de trás, saindo de um clube de médio para pequeno, de investimento médio para pequeno, né? Para um investimento grande, para ser a terceira maior folha salarial do Brasil. Isso comprova mais do que nunca que, colocar uma SAF agora que não vai fazer um aporte válido, que na verdade vai estar usando o dinheiro do próprio clube para reinvestir na SAF, não está valendo a pena. É melhor manter do jeito que está e tirar os presidentes que estão gerando prejuízo ao Fluminense, o Matheus Montenegro, o Mário Bittencourt,
e colocar presidentes que realmente queiram que o Fluminense evolua. Um exemplo válido disso, não querendo colocar aqui no nosso arquival, é o Flamengo. O Flamengo com diretorias, com uma diretoria que correu atrás, que pagou as dívidas e que tentou fazer o time evoluir, o time cresceu. O Palmeiras lá com a Leila, o Fluminense na época estava com o investimento da Unimed e ele não conseguiu baixar a dívida e aumentar os valores. E aí a gente ficou lá só naquele investimento do Celso Barros em jogadores de renome, Romário, Ramon, Edmundo, entre outros. E no final a gente não usou a Unimed como deveria ter usado. Assim como aconteceu o Fluminense, o Palmeiras lá da Leila, né? Que a Leila começou a investir, e o Palmeiras usou aquilo ali para conseguir economizar, gerar receita, e hoje o Palmeiras ele está batendo de frente com o Flamengo. Então, assim, é uma situação meio que não tá valendo muito a pena você acreditar que vender o Fluminense para um grupo de investidores vai funcionar e vai fazer com que tudo se resolva e a gente consiga lidar com Flamengo e Palmeiras. A crise, né? Vamos falar agora sobre crise em campo e maratona decisiva. A gente está com uma sequência de derrotas gigantescas, são duas derrotas recentes, né? Incluindo um clássico que foi polêmico, onde a gente aceitou mudar de sábado para domingo. E inclusive ontem eu coloquei até a fala do ex-vice-presidente lá do Flamengo, né? Que falou que se fosse na visão dele ele não faria. Mas aí o nosso presidente foi lá e baixou a cabeça, falou: ah, não, a CBF aceitaria. Cara, não tem nexo. Na minha visão, acho que faltou um pouquinho do presidente entender o que é o Fluminense e quem é a torcida do Fluminense. Ele teria que dar esse tipo de comportamento pro Fluminense e não para a CBF para fora, né? Mas ok. E assim, a gente também teve uma estreia muito ruim, aquele 0-0 fora de casa, desempenho muito criticado. E esse agora a gente perdeu dentro de casa por 2-1 para um time que estava estreando na Libertadores. Isso é um clima muito pesado. E essa crise, essa maratona, e agora a gente vai ter uma maratona decisiva, que vai ter alguns jogos agora que não fora. E sim, o Fluminense tem que reagir. Lembrando que o Fluminense na Vila Belmiro é muito difícil de ganhar lá dentro, né? A gente não tem um tempo que a gente não consegue dar essa mudança lá, né? Então, assim, o Fluminense atualmente ele ainda está ocupando a parte de cima da tabela, mas o Palmeiras se distanciou, tem 6 pontos aí na frente, ou 5 pontos. Então, assim, enfrentar o Santos na Vila Belmiro e tentar estancar essa sangria e iniciar uma reação vai ser muito complicado, vai precisar muito que o Zubedias saiba o que ele vai estar fazendo nesse jogo. Então, assim, lembrando que esse jogo ele abre uma série pesada que inclui compromissos de Libertadores, Copa do Brasil. Então, assim, transforma esse momento em uma maratona decisiva para a gente ver o que a gente quer na temporada, né? Uma derrota no Brasileiro, mais uma derrota no Brasileiro, já tira a gente a possibilidade de conseguir chegar no título. E uma derrota na Libertadores praticamente anula a gente de querer algo mais na Libertadores desse ano. E assim, mesmo com isso tudo acontecendo, a diretoria ela tenta tirar, né, a votação desse calor dos resultados, cheio de problema, e tentar empurrar para a Copa, né, para decidir lá na Copa do Mundo, que aí está um clima mais tranquilo, porque você vai ter mais ou menos um mês ali sem jogos, então fica mais fácil para a diretoria colocar em votação e ver se consegue vender. Na minha visão, eu não venderia o Fluminense, porque eu não vi vantagem até agora. Para mim só foi vendendo para que algumas pessoas que hoje comandam o Fluminense se perpetuar no poder, né? Torcida e protesto. A gente teve um ato recente agora, na quinta-feira, que 45 torcedores foram lá no CT, fizeram cobranças ao elenco, à direção, depois daquela derrota vexatória, né? E daqueles resultados ruins que tem acontecendo e das decisões ruins da diretoria. E ao que parece, hoje, as organizadas elas resolveram marcar um protesto entre meio-dia e meia, o pessoal já deve estar lá já, né?
na concentração da Praça de São Salvador e a caminhar até o Estádio das Laranjeiras. Só um ponto aqui, né? Essa convocação ela saiu principalmente de perfis tricolores no X, né? Como o Nasce Flui, entre outros. E também no Instagram, em um formato de card de notas, chamando para um protesto pacífico em defesa da história e da instituição fluminense. Mais ou menos o que aconteceu, a decisão do Matheus Montenegro é por conta esse protesto é muito mais por conta disso e também pelas derrotas do que um protesto somente por conta dos resultados do Fluminense nos jogos, né? No texto, eles deixam claro que é uma resposta direta às atitudes recentes da diretoria, crise em campo, condução da SAF e decisões administrativas. Então, assim, eles não estão falando sobre o time do Fluminense, o time Fluminense em si, mas sim das atitudes da diretoria. Então, assim, e mostrar que essas atitudes não refletem os anseios da torcida. Essa concentração vai ser lá na Praça de São Salvador, entre 12 e 12h30. O formato é pacífico, né, com cantos, faixas e bandeiras, e com pressão à diretoria, mas sem confronto físico. Assim, gente, eu acho que você protestar contra situações da diretoria eu acho super válido, mas partir para agressão acho que não combina muito, inclusive com a torcida do Fluminense. Beleza? E aí, o que você acha, né? Você votaria a favor dessa SAF? Encerrando aqui nosso vídeo. Você votaria a favor da SAF, mesmo com esse valor agora, quer dizer, agora com esse valor de 800 milhões? Ou você votaria contra? E o que você pensa sobre o Fluminense? Será que o Fluminense vai conseguir vencer o Santos lá dentro? Você confia nessa reação do Santos? E dentro de quanto? Você ainda acredita que o time do Fluminense hoje ainda está lutando por alguma coisa? Comenta aqui embaixo aqui no vídeo aqui e compartilha para isso e sugira mais temas para o próximo vídeo para a gente ver o que eu preciso melhorar. Valeu, gente. Fica com Deus e uma boa tarde para você e um bom sábado.